certa insatisfação. O que a gente vê é que o acordo que foi colocado no ano passado pelo governo federal em nada dialoga com a necessidade concreta do professor. O que a gente vê é que as condições de trabalho continuam de mal a pior. O que a gente vê é que o centro do acordo, que não foi feito pelo ANES, foi feito pelo PROIX, um acordo ruim, péssimo, mas o centro do acordo era a que se mantivesse as negociações, mas o canal de negociação não se fechou no decorrer do caminho, né? Então, na realidade, está aberto aí um processo onde a inflação vem correndo cada vez mais nosso declínio, né? A gente vê que o reajuste que foi dado ano passado já não representa mais nenhum ganho, porque a inflação correu, né? Então, nesse sentido, eu acho que merece uma reflexão da diretoria, no sentido de concluir, e um amadurecimento aqui. Eu faço minhas palavras do Marcos, é importante que nós coloquemos aqui os nossos pontos de vista, né? Iniciando pela direção. Bem, na verdade, discutir pauta, eu acho que é importante que todos discutam. Agora, sim, aqui cabe sim algumas reflexões levantadas pela diretoria, no sentido de ninguém aqui está com uma proposição de ir contra ou a favor de greve. O que existe são pautas que foram levantadas pela última greve, como correção do salário pela inflação, o reajuste que foi dado não foi um reajuste linear, a questão da equiparação salarial com os aposentados, uma data base, mas há uns questionamentos que todos nós devemos fazer aqui. Toda e qualquer deliberação que for tomada aqui, ela tem que ser bem pensada. Por quê? Porque nesse exato momento, eu não sei a situação como é o calendário dos servidores no quesito férias, se eles obedecem o calendário de férias dos professores. Mas qualquer deliberação aqui, no quesito de se levantar uma proposição de greve, ou de data de greve, ou de indicativo de greve, ela é prematura. Prematura em que sentido? Prematura porque nós não temos professores para discutir isso. Ou seja, a universidade está o quê? Esvaziada. Principalmente os campos do interior, onde a grande maioria dos professores não residem. Se nós formos hoje em qualquer campo, não há professores para se discutir isso. O que nós devemos nos ater nesse exato momento é aprofundar o que vai ser debatido e o que vai ser discutido e o que vai ser levado como proposta. Eu acho que isso sim cabe nesse exato momento. Qualquer discussão agora, eu acho, como presidente da DUF, aí é uma posição minha, particular, prematura, certo? Nós devemos aprofundar sim, aqui agora, as proposições e os mecanismos de ação. Esse é o meu entendimento. Pois não, professor? Então, eu entendo e até concordo, né? Acho que, de fato, a gente precisa amadurecer aqui, né, essa discussão. E, nesse sentido, eu acho que a categoria, durante esse processo, agora, desde o ano passado para cá, e daqui para diante, né, vem tentando se reorganizar para acumular força, né? A greve passada, ela nos colocou numa situação um pouco difícil, no sentido de que ela trouxe para a gente uma vitória política, né? Porque nós fizemos o governo recuar daquilo que ele tinha colocado, a proposta de reajuste zero para todas as categorias, mas, de fato, economicamente, para a categoria, o reajuste, o ganho foi muito pequeno, né? A mudança na qualidade de vida nossa, enquanto professor, enquanto docente, foi muito pequena. Então, tal que só o que a gente vê são professores da universidade que têm que dar uma carga horária de 60, 70 horas por semana. Como?
PAFOL, EAD, Pronatec. Para quê? Para poder compensar o salário que não dá. O salário não dá para viver, a verdade é essa. Todo dia que a gente vê é juro aumentando, é alimento aumentando, é gasolina aumentando. E como é? Qual é a solução que sobra para o professor? O que está colocado para o professor é simplesmente a necessidade de aumentar a sua renda. Como o governo não se mostra, não dá a possibilidade de aumentar o nosso salário, aí eles jogam para a gente, não, pega uma bolsa isso, e aí lá vai mais 20 horas, lá vai mais 10 horas, e aí a gente vai virando, em vez de um professor, vai virando escravo do trabalho, né? Aí depois chega um médico e cobra, não, produtividade, tem que fazer extensão, e que tempo sobra, né? E que tempo sobra para nós nos desenvolvermos inclusive como intelectuais? O que a academia tem se transformado é simplesmente uma indústria, uma máquina de trabalhos científicos que, de certa forma, de trabalhos que a importância científica não tem tanto. Como é que eu digo? Profundidade. Por que não tem tanto? Porque não há tempo para o professor se dedicar à pesquisa. Não há tempo para o professor se aprofundar nas discussões. Por quê? Porque ele está 60 horas na semana trabalhando, né? Então, na realidade, e aí, dialogando, e aí essa é uma realidade que não é só aqui de Teresina. Hoje, a Universidade Federal, e não só a Universidade Federal, todas as universidades do Brasil, vivem uma realidade que é a multicampia. Isso foi muito discutido no intersetorial e foi muito discutido no Congresso. A multicampia, ela coloca os professores que estão no interior, professores de PIC, de Bom Jesus, numa situação muito difícil. Então, há uma necessidade de nós incorporarmos no debate e no método para a discussão da campanha salarial os encaminhamentos e os fóruns que são constituídos nos outros campos do interior, para que a gente possa avançar e incorporar nas pautas de reivindicação da ADUP os encaminhamentos e as reivindicações dos professores que lá se encontram lotados. Parece que há assim, uma dificuldade. Alex. Fala. Que a gente precisa decidir. Primeiro é que o antes da então já tem um calendário, não é? E os professores estão em férias. Como é que se vai fazer agora essa discussão para uma greve com professores fora da universidade, por direito? Será que nós vamos continuar de cabeça baixa, a trancos e barrancos, obedientes ao antes? Eu acho que tem uma hora, tem uma discussão, isso aí tem uma coisa que é prioritária, saber se nós vamos discutir agora, se tem cabimento essa discussão, fazer assembleia para discutir greve, agora que o professor está de greve, ou vai reunir um grupinho para decidir greve e tudo mais. É o comando que vai dizer tudo isso, é que vai fazer greve e tudo mais. Ou a gente vai esperar que os professores voltem, retornem, digam para o antes, será que eles não estão sabendo disso não? Obrigado. Alguém? A Cássia? Mais alguém? Boa tarde, pessoal. Eu acho que as preocupações lançadas aqui são extremamente pertinentes. Quer dizer, nossa posição sobre greve não pode ser rejeição por rejeição. Temos que fazer o debate, temos que ouvir os professores. Aí eu gostaria de saber, por exemplo, de Picos, Parnaíba, Floriano, como esses professores têm se reunido lá, quais são as posições, por exemplo, o professor nos antecedeu aqui, colocou
a necessidade de ouvir as reivindicações multicampo, perfeito, tá certo? Vamos ouvir os professores de lá, o que está acontecendo por lá, quais são as reivindicações deles concretas, estão mobilizados para enfrentar esse momento. Nós estamos num momento adequado, tá certo? Então, temos que ter tranquilidade, tá certo? E não só encaminhamento. Aí eu quero parabenizar também a diretoria. O encaminhamento de ouvir a posição da Assembleia, dos professores. O que a famosa base está pensando. E não no modelo antigo, tá? Onde a direção reúne 8, 12 pessoas, ou 6 pessoas, ou 4 pessoas, toma um encaminhamento e impõe nas assembleias, por estar mais informada, por ser mais politizada, ludibriar até algumas pessoas no sentido de impor o pensamento mais organizado. Então, eu queria parabenizar, nós temos que ouvir mesmo a base. Eu não vejo, por enquanto, mobilização nenhuma, nem ninguém vai ver tão cedo. Daqui 30 dias, o direito de descanso, o direito do tempo vago, o professor exaurido pelas suas cargas de 60 horas, manifestado aqui pelo professor anterior, tem um direitozinho agora de dar uma relaxada também, certo? Tem um direito. Esse tempo é o meu? Foi não, né? Falei 4 minutos. Então, assim, está na hora também de dar um descanso. Vamos esperar o professor descansar, retornar e vamos munir de informação. Aí sim, vamos pegar a avaliação de conjuntura do Sindicato Nacional, que é o mais apropriado, tem as melhores condições políticas de fazer esse encaminhamento, sem dúvida nenhuma. Vamos ouvir a nossa base aqui também, tá? Vamos fazer a nossa avaliação de conjuntura, tá certo? E tomar o nosso encaminhamento, tá certo? Agora, com muita tranquilidade, com muita calma, sem a imposição nacional, sem a imposição local, tá? E a gente faça realmente uma discussão madura. Sugiro até que a diretoria, talvez a diretoria de relações sindicais, encaminhe discussões por centro, tá? Vá até o CCM, vá até o CCA, vá até o CP, faça reuniões com os professores, verifique os professores que estão realmente a fim de fazer greve, vamos verificar, vamos ver a sua indignação, se está grande, se está pouca, se está mais ou menos, tá certo? E chamar uma grande assembleia aqui, botar 300, 400 pessoas, botar uma assembleia aqui com 300 pessoas, olha que bom que seria, 300 professores da Universidade Federal do Piauí, deliberaram por ampla maioria, quase unanimidade, por greve. Aí é bonito. Agora, botar esse auditório aqui, 50 pessoas, tá? Onde somos os mesmos. Olha, aqui conheço individualmente, não somos os mesmos. Uma açãozinha aqui de 2%, 5%. E vamos deliberar por greve? Então, gente, vamos ter calma, vamos fazer essa discussão com maturidade. E aí eu acho que dá certo. Obrigado. Eu pedi a fala aqui. Eu queria só ressaltar e lembrar que fruto da greve passada foi a instituição dos GTs. E esses GTs vêm dialogando, vêm trabalhando, vêm conquistando espaços de direitos ou condições melhores de trabalho junto à administração superior. Então, existe um GT permanente que foi instituído como pauta da última greve e esse GT vem trabalhando sim. Ou seja, o sindicato vem discutindo, ou seja, independentemente das pautas nacionais, o GT que foi instituído vem discutindo ações e condições de trabalho como pauta local. E mais adiante a gente pode falar um
pouco sobre ele. Ou seja, o sindicato, no caso a ADUF, a sua direção, vem, só esse ano nós já fizemos 3 reuniões com a administração superior para levar pautas e reivindicações trazidas dos professores, tanto da capital quanto do interior. Então isso vem sendo feito sistematicamente e regularmente, e com apelo para que outros professores e novos professores se coloquem à disposição para discutir dentro desse GT. Uma das nossas pautas aqui é justamente a recomposição, ou seja, ter professores que queiram discutir as condições e pautas locais com a administração superior. Tranquilos? Não, é só para esclarecer, porque parece que estava meio emocionado, né? Aí parece que a pessoa não entendeu direito. Não, é tranquilo por acaso, não tem problema não. Eu acho que de fato. Não, eu estava meio emocionado. Eu acho que é tranquilo, eu acho que de fato o ANDES, Sindicato Nacional, ele faz aquele calendário, e inclusive para me tranquilizar sobre a China, eu não avalio, ele faz aquele calendário baseado na realidade nacional, né? Então a maior parte das instituições elas estão de aula, né? Então a nossa realidade é uma realidade diferente, né? Diferenciada, porque a gente está no período de férias agora, né? Então eu concordo. Não, tá, eu não sei, mas estamos de aula, e a nossa categoria, a nossa universidade, ela está de férias, né? Então tem essa dificuldade. Então, eu acho que o que a gente pode fazer, eu concordo inclusive com o encaminhamento da CASO. Eu até faço do encaminhamento da CASO o meu, né? Que é a DUFB, né? Que faça, não plebiscito, mas que faça assembleias por centro para discutir. Alô? Assembleias por centro, né? E por campos, para discutir inicialmente e depois fecha uma grande Assembleia Geral. Né? Tipo, por exemplo, o sindicato dos professores do Instituto Federal, eles fizeram agora, estão fechando agora essa semana, uma rodada de cerca de 16 assembleias em todo o interior. E aí no dia 28, se eu não me engano, 27, eles vão fazer uma assembleia estadual em Teresina. Então, e isso acumula, né, os encaminhamentos de todos os outros campos. Né? Então, acho que inclusive é uma possibilidade. Né? E aí fechar uma assembleia. Né? Acho que amplia o debate. Né? Próximo. Boa tarde. Primeiro é o seguinte, eu acho que essa discussão ela é natural, já era esperada. Né? Quando nós, no último acordo coletivo, né, foi assinado sem a anuência, né, da maioria das universidades. Então essa discussão com certeza ela viria. O processo da discussão também ela é natural, sempre nós fizemos assim. O Congresso, o CONAG, uma reunião do setor, né, deliberam conjuntamente com os demais ADs e tiram o calendário. Esse calendário é submetido à apreciação, né, das ADs nas suas assembleias. É o que nós estamos fazendo aqui, inclusive, né, essa rodada está sendo nacional, onde vai ocorrer uma reunião do setor para avaliar, né, não se cada assembleia já estão deliberando a greve, mas avaliar, né, o nível de mobilização da categoria para uma possível greve, caso isso seja o entendimento da maioria das ADs em rodadas futuras. Então, acho que esse processo ele é natural, sempre nós fizemos assim, né, é dessa forma mesmo. O que nós estamos discutindo agora é a pertinência, né,
da deliberação, que não é o caso agora, da greve nesse momento. Haja visto a nossa particularidade. Nós entramos de férias, algumas pessoas estão de férias mesmo, isso o Acácio colocou, né? Os professores, não só a gente tem a dificuldade de ouvi-los, mas também, nesse momento, nós temos que fazer uma avaliação, né, de todo o processo da última negociação, inclusive da própria pauta de reivindicação, que está sendo posta hoje pelo conjunto dos servidores públicos federais, já que é uma greve também conjunto com os servidores públicos federais, né, tem pauta que, inclusive, tem contradições no nosso meio, né, como a questão da antecipação do reajuste de 2015 para agora, para 2014, tem contradição na nossa categoria, já que nós não subscrevemos o acordo passado, como é que nós vamos nos antecipar? Então, isso tem uma discussão, tem outros pontos de pauta que também carecem de um aprofundamento melhor, né, não só da direção, mas do conjunto dos professores. Então, acho que nós estamos iniciando essa discussão no momento correto, no momento pautado pelo calendário nacional. Agora, temos que nos pautar aqui, né, como nós vamos levar essa discussão para a categoria. Eu acho que esse é o desafio nosso aqui, como nós vamos levar essa discussão para a categoria. Mais alguém quer se manifestar? Marco. Quero fazer um caminhamento. Na fala da Marta, que se inscrevam as pessoas que querem falar, porque parece que está tendo, inclusive, com dificuldade. Então, na fala dela, que se inscreva. ao término da fala da Marta, Na fala da sincera. quem quiser se manifestar durante a fala da Marta. Professora. Boa tarde a todos e a todas. Assim, como a pergunta final aí do professor Mário, que ele faz um questionamento, como é que essa Assembleia, né, vai conduzir o processo de discussão acerca da mobilização, porque o entendimento não é que se discuta greve hoje, né, mas como a Assembleia vai decidir, né, a condução do processo. E aí eu fiquei muito assim, preocupada, porque a diretoria da DURP não trouxe, né, alguma proposição para que seja debatida aqui também. Uma outra questão é quando o colega coloca, vamos pular esse ponto de pauta, né? Vamos pular esse ponto de pauta, como se esse ponto de pauta não fosse um ponto importante de reflexão, já que diz respeito à nossa luta. Eu venho agora de uma reunião em Brasília com a secretária da Educação Básica, onde ela colocou explicitamente que ou as universidades entram nessa formação continuada, né, no qual eu estou envolvida também, para gerar números e autos, ou o MEC, a SEB, irá procurar outros parceiros. O que é que ela quis dizer com isso, professor Marcos? Que a universidade, se não entrar nos pactos e não formar em quantidade, em detrimento da qualidade, o dinheiro da educação pública irá para as universidades privadas. Ela disse isso sem nenhuma dificuldade. Quando a gente luta e coloca a proposição da luta aqui para que ela seja pensada e construída, né, e não passada só como um ponto de pauta, é porque nós estamos defendendo aqui, não é só um plano salarial, é um plano de carreira, são as condições de trabalho, a desmercantilização da educação, né? São essas questões que nós colocamos aqui em pauta. E aí, sobre a questão de quórum, se vai fazer essa assembleia, eu sempre fico preocupada, porque na última assembleia, questionando também, porque na última assembleia tínhamos 5
pessoas e foram aprovadas várias pautas aqui importantíssimas. Com 5 pessoas. Terminou, isso eu estou dizendo, mas foi aprovado. Então, hoje nós temos uma Assembleia qualificada que podemos aqui estar, sim, aprovando alguns dispositivos em termos dessa construção da luta, e eu gostaria de ouvir os colegas da diretoria nesse sentido. Faço encaminhamento, não é, ou faço a reflexão, não é greve que nós estamos aqui deliberando hoje, é como a DUP vai se posicionar em relação à realidade nacional que está posta. Certo? Obrigada. Encerra no Cardoso. Então, tem agora Tina, não, encerra no Cardoso. Tina, Douglas, Égio, Geraldo, Mário, Daniel e Cardoso. Você não me escreveu, né? Eu tenho que Todos já seria o primeiro. Alex. Tina. Douglas. Não? Perdão, Ed. Boa tarde, pessoal. Bom, gente, eu quero aqui reivindicar a parte final não só o final da fala de Marco, mas especificamente a parte final, quando ela diz muito bem que o que a gente quer nessa Assembleia hoje é justamente sentir da nossa associação e da nossa universidade, como é que as pessoas estão sentindo esse clima nacional. Apesar de nós sermos a associação local, nós somos uma categoria nacional, nós somos uma categoria nacional dos professores federais. E como tal, as nossas reivindicações vão estar com mais força se a gente conseguir fazer um movimento unificado nacional. E é nesse sentido que o ANS, enquanto componente do Fórum Nacional das Entidades dos Setores Federais, vem desde o final do ano passado discutindo conjuntamente com as outras entidades, como por exemplo a FASUB, a FINAJUF, a CONDICEF, entre outros, o SINASEC, como é que se daria a campanha salarial no ano de 2004. Desde o ano de 2014, perdão. Desde o início do ano existe um calendário definido e o Congresso do ANS em São Luís definiu o nosso calendário específico. E o nosso calendário específico era justamente essas assembleias. Aqui na semana passada que a gente não conseguiu discutir a campanha salarial e agora é essa. E eu quero dizer que apesar de que hoje nós não podemos ainda decidir sobre se nós vamos ou não entrar em um movimento paredista, mas nós precisamos indicar qual é o nosso sentimento aqui. E aí eu quero lembrar, gente, qual é o sentimento nacional. Desde a última greve de 2012, né, que foi interrompida devido ao golpe do sindicato de fachada, que é o PROIFES, em aliança com o governo, que nós fomos alijados com uma discussão mais aprofundada. Não só a nossa discussão sobre o nosso salário, mas no nosso caso dos professores, sobretudo em relação à nossa carreira, em relação à questão da autonomia universitária, que, por exemplo, o governo está querendo empurrar de goela abaixo a questão da lei orgânica das universidades federais, que seria uma lei universal para todos os sistemas federais de ensino, que fere gravemente a autonomia universitária, que é um dos pontos de pauta da pauta específica do ANS, que a gente também precisa discutir isso e precisa ser acionado nesse debate. E aí, lembrando também que o ANS tem bem essa análise de conjuntura e a CSP Colutas, que é a Central Sindical do ANS, também tem essa análise de conjuntura, que desde a jornada de junho, que foram os movimentos, né, as duas manifestações que tiveram pelo país afora, em junho do ano passado e em junho de 2013, que nós temos uma nova situação que favorece as manifestações, que favorece as lutas, que favorece as greves, que favorece as reivindicações. Um exemplo lindo e maravilhoso que a gente teve foi a greve maravilhosa dos garis do Rio de Janeiro, que conseguiu quase 40% de aumento, greve vitoriosa, com apoio massivo da população.
Então nós temos grandes exemplos a seguir. No fim de semana passado, em São Paulo, foram reunidas 2.500 pessoas. Boa parte da vanguarda lutadora no país, no Espaço Unidade de Ação em São Paulo, que indicaram um forte calendário de mobilização para reivindicar o governo durante a Copa. Então eu acho que esse, só para concluir, Márcio, então eu acho que esse é o clima. E é desse clima que a gente precisa se acionar e nós, professores adultos, precisamos entrar nessa situação quando a gente for discutir e tirar os nossos posicionamentos. Geraldo. Bom, eu estou achando essa Assembleia bem representativa. Né? E estamos de férias, universidade de férias. E é uma Assembleia representativa. Assim. Não tem condições de fazer um debate sobre esse momento. Nós estamos em campanha salarial. Estamos em campanha salarial. Infelizmente, o Brasil é assim. Todo ano as categorias, os trabalhadores precisam fazer campanhas salariais para a renovação do seu acordo. Porque os acordos têm duração de um ano. O último que foi feito, tem duração de 3 anos, até 2015, mas não foi feito por nós. Foi feito pelo PROINTES. Tem alguém aqui que defende esse acordo? Então, se não defende, nós temos que fazer a campanha salarial. E a nossa campanha salarial não pode ser feita de fachada. Nós vamos fazer campanha salarial de faz de conta? Nós estamos brincando de fazer campanha salarial? Ou nós temos que discutir as táticas, as melhores táticas para pressionar o governo, nesse momento, a disponibilizar recursos, a rever a nossa carreira, a rever as condições de trabalho que estão colocadas em postos, que todo mundo aqui sabe que precisa falar disso. Vamos fazer isso ou não vamos? É um momento importante e bom para fazer isso? Acho que é. Tem 2 elementos aí, que é a história da Copa e a história da eleição do segundo semestre. Esses 2 elementos colocam, de certa forma, os governos com uma certa fragilidade. Então é um momento da gente avançar sim na mobilização, na pressão sobre esses governos, para que a gente possa ter um resultado melhor sobre a nossa pauta e reivindicações. Se a gente quiser ter um resultado melhor, não tem nenhuma garantia que nós vamos conquistar mais. Nenhuma garantia. A única garantia que nós podemos ter é de fazer a luta, é de fazer a pressão, é de exigir aquilo que nós achamos que é direito, aquilo que é direito. E nós temos função de fazer esse debate, mesmo de férias. Aliás, é um momento bom, né? Pelo que eu estou vendo por essa primeira Assembleia, a terceira rodada de Assembleias que nós estamos, que o AN está orientando, mas é a primeira que nós estamos fazendo. Né? Já deveríamos ter feito as outras, inclusive na semana passada para discutir o dia 19, que foi um dia nacional de paralisação. Muitas universidades paralisaram, aqui nós não entendemos isso. Tá? Então nós precisamos fazer o debate. Se nós vamos fazer greve, não está colocado para essa Assembleia decidir se aqui vai fazer greve ou não vai. Não está colocado isso, ninguém está colocando, ninguém aqui vai colocar nada na boca de ninguém. Não tem criança. Né? O que está colocado é que nós temos que pensar, refletir, porque no Brasil inteiro a categoria está refletindo esse momento e está levando posições para o encontro do setor das federais, que é a instância correta, no próximo final de semana, para discutir isso, para apontar, para pensar as próximas táticas, as próximas rodadas, os próximos encaminhamentos no sentido do acordo. É isso que está colocado para essa Assembleia. E nós temos condições de fazer. Obrigado. Mário. Só na sequência, Daniel, Cardoso e Alex. Pois é, gente, acho que a fala do Geraldo até me contribui aqui para essa discussão, né? Porque eu acho que, na minha opinião, já entrando na discussão mesmo, não sei se esses 2 elementos colocados eles facilitam, né, essa discussão de um movimento paliatista futuro, a questão da Copa e a questão das eleições. Historicamente, a gente tem percebido o inverso. Os governos eles endurecem, inclusive utilizam a legislação para dificultar qualquer aumento em períodos eleitorais. Isso tem sido uma tática, uma estratégia do